e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mais uma vez, vamos todos juntos dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo, Jesus Cristo, é o Verbo de Deus. Verbo é aquilo que dá sentido à frase. Não se constrói uma frase sem verbo, assim como não se constrói uma vida sem Jesus. Jesus é o que dá sentido à vida. Jesus é o que dá sentido à nossa existência. Ele é o Verbo, Ele é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Palavra proferida em viva voz, que expressa uma concepção ou uma ideia. Decreto, mandato ou ordem dos preceitos morais dados por Deus. Profecia do Antigo Testamento, dada pelos profetas. O que é declarado, pensamento, declaração, dito significativo, sentença máxima. Cristo é a sentença máxima de Deus, é a palavra de Deus. Em João, ele denota a essencial palavra de Deus. Jesus Cristo, a sabedoria e o poder pessoais em união com Deus. Denota seu ministro na criação e o governo do universo, a causa de toda a vida do mundo, tanto física quanto ética, que para a obtenção da salvação do ser humano revestiu-se da natureza humana na pessoa de Jesus, o Messias, a segunda pessoa da Trindade, anunciado visivelmente através de suas palavras e suas obras. Esse é o Cristo incomparável. Dr. John Haggai, a respeito do Cristo incomparável, disse o seguinte: aquele que vem do alto está acima de todos, o Cristo incomparável. Quem é esse Cristo de quem nós falamos? Os personagens de destaque da história perdem a sua importância na presença do incomparável Cristo. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos, ele é a voz humana em toda a música e a estática em toda a escultura. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, o caminho novo e vivo. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, a rosa de Saron, o lírio do vale. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é boas novas de grande alegria. Para o filósofo, a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Redentor e Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante geral que nos dá ordens com clareza incondicional e inconfundível. Ele é Cristo, o incomparável. Esse foi o Cristo que nasceu. Paulo, a seu respeito, em Colossenses 1, ele disse que ele nos tirou, Deus nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que Filho amado é esse? Esse é o Filho em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas dos céus e da terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste.
Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, em tudo tenha a primazia, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Billy Graham nos lembra alguns aspectos a seu respeito. Ele diz que a viagem mais longa que Jesus fez foi de apenas 150 quilômetros. Muitos diziam que ele era um louco, um revolucionário, possuído por demônios, homem mau, comilão e beberrão, mas ele é o Filho do Deus vivo. O profeta Isaías disse que ele foi contado com os transgressores. 83 vezes ele é chamado Filho do Homem. Ele teve fome, sede, se cansou, sabia o que era alegrias e amizades, foi mal compreendido, teve emoções fortes, sofreu fortes tentações, sofreu desapontamentos em todas as coisas, foi tentado. Fez cegos verem, surdos ouvirem, alimentou pobres, curou leprosos e tinha compaixão dos necessitados. Ele era mais que um simples homem, ele era o Filho de Deus. Existia antes do tempo existir. Na noite em que nasceu, apareceu uma estrela. Nunca precisou pedir perdão por seus pecados. Jesus não foi contaminado pelo pecado. Nunca ninguém falou como ele. Tinha autoridade sobre a natureza. Foram tantos peixes que os barcos quase foram a pique, porque todos os peixes do mar da Galiléia correram para atender a palavra de Jesus. Tinha autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios e o diabo, sobre tudo neste mundo. Seu objetivo não era só fazer o bem, mas também morrer com um propósito. Colocou sobre ele os pecados de toda a humanidade. Esse é o Cristo incomparável, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz em João, capítulo 1, verso 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo de Deus veio ao mundo para manifestar 3 atributos de Deus, de acordo com o versículo 14 que lemos no início. Ele veio para manifestar primeiramente a glória de Deus. Esse Verbo é o próprio Deus encarnado que se fez carne, se fez gente como eu e você. Diz o texto que vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Ele se fez carne e habitou entre nós. E o verbo habitar tem o sentido de tabernacular. Ele tabernaculou. Ele armou a sua tenda entre nós. O tabernáculo, queridos, nos lembra algumas coisas. O tabernáculo era um lugar de encontro com Deus. Em Jesus o ser humano encontra o Deus vivo e verdadeiro. O tabernáculo era um lugar de adoração. Jesus Cristo é a essência da nossa adoração. O tabernáculo era um lugar de sacrifício. Jesus Cristo foi o Cordeiro providenciado pelo próprio Deus para ser o sacrifício perfeito e definitivo. Hoje não precisamos mais sacrificar, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito, definitivo, suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Foi por isso que João Batista disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tabernáculo, queridos, é um lugar de manifestação da glória de Deus. Quando o Verbo se manifestou, disse João, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus que antes se manifestara no tabernáculo, agora se manifesta de forma plena na pessoa e na obra de Jesus. Jesus Cristo veio para manifestar a glória de Deus, mas Jesus também veio para manifestar a graça de Deus. Diz o texto que ele estava pleno de graça, cheio de graça e de verdade. A graça é o favor imerecido de Deus, é a forma pela qual Deus nos trata. A palavra de Deus foi um instrumento, queridos, da criação de Deus. Em Gênesis capítulo 1, você vai encontrar a palavra de Deus dando forma a tudo aquilo que nós conhecemos hoje. Disse Deus, haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Junte-se num só lugar as águas e então apareça um continente. E assim foi. Tudo aconteceu pela palavra de Deus, pela ordem de Deus. A palavra de Deus que se manifestou na criação, agora se manifesta na redenção, se manifesta na restauração do ser humano.
A palavra que se manifestara antes